Quando se fala em doença de Alzheimer, uma das primeiras coisas que vem à mente é em relação às opções de tratamento. Será que existe algo novo? O que tem de disponível para tratarmos o Alzheimer? Eu sou Vinícius Faria, sou médico psiquiatra, especialista em psiquiatria do idoso, e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês como construir os pilares terapêuticos para a doença de Alzheimer, incluindo o tratamento medicamentoso, ou seja, o tratamento com remédios. A primeira coisa que a gente precisa saber é que o tratamento para a doença de Alzheimer vai muito além do uso de remédios. Obviamente que o uso de remédios é um pilar muito importante desse tratamento, mas temos que levar em consideração que muitas outras medidas são úteis para esse tipo de tratamento. Vamos conversar um pouquinho sobre elas. Bem, a primeira coisa, o primeiro passo para qualquer bom tratamento é que a gente tenha um bom diagnóstico. Então, diante da possibilidade da doença de Alzheimer, esse diagnóstico tem que ser feito com o máximo de segurança possível para que a gente possa planejar e executar o tratamento adequado. Uma vez feito esse diagnóstico, a gente tem que ter uma visão global, do bem-estar tanto do paciente quanto da sua família, das pessoas que estão ao seu redor. Então, garantir o bem-estar dessas pessoas é fundamental. Bem, a gente faz isso primeiro pensando na autonomia da pessoa que está com a doença de Alzheimer. É bastante comum que, uma vez feito o diagnóstico, a família e o próprio paciente possam pensar de que esse paciente não pode fazer mais nada, de que ele vai estar totalmente limitado em relação à sua autonomia. Isso não é verdade. A gente tem que pensar que, da mesma maneira que a doença é progressiva, a perda de autonomia também tende a ser progressiva. Então, o máximo que a gente puder deixar que a pessoa faça as coisas que ela consegue fazer, a gente tem que buscar essa manutenção. Então, não necessariamente a pessoa terá que deixar de dirigir assim que é feito o diagnóstico. A questão das finanças, da tomada de decisões, também precisa ser feito caso a caso para que não seja tirada a autonomia da pessoa no momento em que ela ainda consegue manter essas atividades. Uma segunda questão é manter também as atividades que a pessoa gosta de fazer no seu dia a dia, como atividade de lazer, encontrar pessoas, manter um convívio social, até mesmo laboral, eventualmente. Então a gente tem que trabalhar para que isso seja mantido e eventualmente até expandir essas atividades do dia a dia, se houver espaço, se houver possibilidade para isso. Uma outra questão é a manutenção e também a busca por hábitos saudáveis de vida, como, por exemplo, a atividade física, que é muito importante para manter a atividade cerebral, e também uma dieta equilibrada de acordo com as necessidades de cada pessoa, com a idade e com a situação que está enfrentando. Também podemos agregar a questão da reabilitação neurocognitiva, que é feito por um profissional habilitado, um neuropsicólogo que é treinado para isso, que vai ajudar o paciente através de tarefas, de atividades no dia a dia programadas, a manter uma mente ativa, ou seja, como se fosse uma academia para o cérebro, para a pessoa ter uma perda cognitiva que já é esperado por a doença de Alzheimer o mais lenta possível, e isso se traduz numa melhora de qualidade de vida muito boa. E pensar sempre também num trabalho, numa equipe multiprofissional, por exemplo, terapia ocupacional, para fazer um diagnóstico ambiental e ajudar o paciente no dia a dia, na sua rotina, ajuda bastante. Eventualmente, um acompanhante terapêutico também nessa questão de organizar a rotina, de acompanhar o paciente no dia a dia, também são muito importantes. Uma outra coisa que a gente não pode deixar de lado são as comorbidades clínicas que muitas vezes os pacientes idosos têm, e isso é fundamental para o bom tratamento da pessoa que está com Alzheimer. Então, por exemplo, se essa pessoa tem uma comorbidade como pressão alta, diabetes, colesterol, alguma deficiência de vitamina, até mesmo desnutrição, isso tem que ser avaliado, e o médico psiquiatra que estiver cuidando desse paciente fazer os encaminhamentos ou os contatos necessários com os outros médicos que já estão acompanhando o paciente para que essa questão clínica esteja bem controlada, bem conduzida para o tratamento do Alzheimer também ser efetivo. Bem, e quando nós falamos em opções de tratamento medicamentoso, que acho que nessa altura do vídeo já ficou claro que não é a única opção, tem outras coisas que devem ser pensadas também para isso funcionar melhor, mas o tratamento medicamentoso é fundamental
porque é o que temos disponível hoje em dia para tentar frear a evolução da doença, né? Então diminuir a velocidade de progressão dela e também buscar um pouco, né, de recuperação das perdas cognitivas, e isso se traduz, né, numa melhor qualidade de vida para o paciente e também para os seus cuidadores. Muito bem, então nós temos, né, vocês devem acompanhar pelas notícias, diversas pesquisas que estão sendo feitas de novos medicamentos, tanto para tentar diminuir, né, a carga da doença de Alzheimer, tentar diminuir os danos que ela fez ao cérebro para quem já tem a doença de Alzheimer, tanto para prevenir e para aquelas pessoas que têm o maior risco, né, como por exemplo tentativa de vacinas para tentar barrar, né, o início da doença de Alzheimer. Tudo isso ainda é bastante experimental. Eu vou falar para vocês aqui o que nós temos disponíveis hoje, né, no dia a dia de consultório para prescrever para pacientes com Alzheimer. Bom, então todos os pacientes com Alzheimer de leve, moderado a grave têm indicação de usar uma classe de remédio que chama inibidor da colinesterase. Ou seja, esses remédios vão inibir que essa enzima colinesterase vai degradar ainda mais a acetilcolina, que é o principal neurotransmissor que diminui-se, né, a produção quando ocorre a doença de Alzheimer. Então, se a gente conseguir aumentar os níveis desse neurotransmissor no cérebro, a gente vai conseguir frear, né, diminuir a velocidade de progressão e melhorar um pouco a cognição do paciente que tem Alzheimer. Então nós temos 4 desses remédios aqui no Brasil, que é a rivastigmina, então tanto na apresentação comprimido quanto no adesivo, o PET, então já são 2, a galantamina e a donepezila, com diversos nomes comerciais. Esses são os remédios, né, que exigem uma série de cuidados, então nós temos que avaliar caso a caso a questão dos efeitos colaterais, e tem algumas restrições, né, quanto a pacientes que têm alguns problemas cardíacos ou de estômago, né, problemas gástricos, que tem que ser levado em conta o risco-benefício de se usar esse medicamento. Mas, teoricamente, todo paciente teria indicação de usar nos casos de leve a moderado e depois a gente avaliaria nos casos graves. E também tem uma outra classe de medicamento que eles vão atuar diminuindo a produção, né, ou a liberação de glutamato no cérebro, porque o glutamato em excesso, o que pode acontecer na doença de Alzheimer, acaba sendo tóxico para os neurônios, neurotóxico. Então, buscar controlar esse glutamato no cérebro é importante, e a gente geralmente usa esse tipo de remédio, que no Brasil a gente tem a memantina, a partir dos casos moderados de Alzheimer, quando as alterações comportamentais também começam a ficar maiores. E tem uma outra gama de remédios, né, de diversas classes, como antidepressivos, antipsicóticos, que a gente pode usar em algumas situações específicas relacionadas à doença de Alzheimer, como por exemplo nas alterações comportamentais, e isso também a gente tem que avaliar caso a caso. Muito importante ter em mente de que o tratamento, embora exista, né, um protocolo muito bem definido para cada fase da doença de Alzheimer, mas que isso tem que ser avaliado caso a caso, de acordo com as necessidades e com as possibilidades clínicas de cada paciente. E por último, não posso deixar de falar também da importância de se olhar para o cuidador, tanto para o cuidador que é membro da família do paciente, tanto também para o cuidador profissional que está acompanhando essa pessoa, porque de alguma maneira ou de outra esse cuidador vai se desgastar, vai ter uma sobrecarga. Então, empoderar esse cuidador com conhecimento, com apoio, né, profissional, de orientar sobre a doença, de orientar sobre as melhores técnicas, os melhores cuidados, acaba gerando também uma tranquilidade maior e, consequentemente, isso se reverte numa melhor qualidade de assistência, de cuidado com o paciente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, curtam, deixem aqui seu comentário, deem sugestões e compartilhem com aquelas pessoas que também possam gostar desse vídeo. Um forte abraço e até a próxima!